Nesse vídeo, vou tentar resolver com vocês vários exercícios. Eu vou fazer um pouco de improviso, então talvez alguns bugs apareçam, algumas coisas apareçam, mas é bom que vocês vejam como se faz para resolver esses bugs. Então vamos lá. Primeiro exercício. Vamos um programa para imprimir o seguinte padrão. Aqui a gente está vendo padrão, né? Um asterisco, depois uma linha com 2, uma linha com 3, uma linha com 4, 5, 4, 3, 2, 1. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeira coisa é verificar o que a gente realmente teria que fazer como instrução. Todos esses exercícios vão ser para estruturas de repetição. Então, primeiramente, já deixei um esqueleto aqui mais ou menos pronto. Eu vou até fechar aqui o explorador de arquivos para a gente poder ver um pouco mais do código. Acho que eu vou aumentar um pouquinho o zoom. Ainda dá para enxergar tudo. Então, se a gente quisesse imprimir isso, a gente ia ter que fazer print asterisco, depois print asterisco, espaço, asterisco, print asterisco, espaço, asterisco, espaço, asterisco, e assim por diante 5 vezes. Se eu quero fazer um for, né, se eu quero poder resumir isso aqui, porque afinal de contas esse padrão tudo bem, a gente conseguiria com algumas linhas de código, 9 linhas de código, 8 linhas de código, imprimir todo esse padrão. Mas se ele fosse um pouco maior, se a gente quisesse botar mais asteriscos no meio desse negócio, aí realmente não ia dar, né? Os 10.000 asteriscos, por exemplo. Então, vamos tentar fazer um for que represente toda essa estrutura. O que a gente está fazendo? Bom, a gente tem que definir o que a gente quer imprimir em cada laço do meu for. Se eu fizer assim, for i in range, aqui vão ser quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, vou botar 9 aqui. Ele vai executar esse laço 9 vezes, né? O bloco do laço 9 vezes. Então, se a gente fizer assim, print, só asterisco, o que vai acontecer com esse nosso programa? Ele vai imprimir um asterisco sozinho numa linha 9 vezes. Está aqui. 9 vezes o asterisco. Não precisa contar, não. Quer dizer, 9 vezes. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, temos 9 vezes isso aí. A gente tem duas opções. A gente pode separar isso em dois for. Primeiro, imprime crescendo, depois imprime decrescendo. Pode tentar fazer tudo num só. Nota que, na primeira vez que a gente executa esse laço, a gente vai imprimir um asterisco. Na segunda vez, a gente vai imprimir duas. Na terceira vez, 3. Na quarta vez, 4. Na quinta vez, 5. E depois 4, 3, 2, 1. Eu acho que vai ficar mais didático a gente fazer isso com dois loops, um crescendo e um decrescendo. Então, primeiro a gente vai separar esse problema em duas etapas. Uma, imprimir essa parte desse triângulo, e a outra, imprimir o resto do triângulo. Então, vamos concentrar nessa primeira parte, imprimindo de forma crescente, que eu já consigo enxergar mais ou menos como fazer. Então, a gente vai imprimir o quê? São 5 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou botar aqui range 5. E se eu fizer isso, ele vai imprimir só um asterisco por linha. Ele vai imprimir 5 asteriscos, porque eu estou mandando imprimir só o asterisco. Eu tenho que arranjar um jeito de fazer com que esse asterisco, né, receba mais ou menos o valor de, na realidade, de i mais 1. Né? E aqui nesse for vai variar de 0 até 4. Se eu quiser contar mesmo, eu poderia fazer de 1 até 6, para falar a verdade. Porque aí vai de 1 até 5, esse limite superior do range ele não é incluso. Então, poderia imprimir esse asterisco quantas vezes? E vezes. Que ele vai imprimir a linha desse jeito. Ok, professor, está faltando um espaço em branco aqui para separar os asteriscos. Porque do jeito que está aqui agora, né, só lembrando que isso aqui é a repetição, asterisco uma string repetida e vezes, vai repetir essa string vezes. Imprimir o padrão. Por quê? Porque cada vez que executa esse bloco, que só tem um comando, ele vai pegar o asterisco com um espaço em branco e vai repetir isso i vezes. Na primeira vez que executa, o i vai valer 1, porque é para i dentro desse intervalo, né, de 1 até 5, ele vai imprimir asterisco espaço duas vezes, porque o i vale 2 na segunda execução do laço, asterisco espaço 3 vezes, porque o i vale 3, asterisco espaço repetido 4 vezes, vale 4, asterisco espaço que é repetido 5 vezes, porque vale 5. E aí a gente pode simplesmente fazer agora de forma decrescente,
saindo do 5 e indo até o 1, né? Ele não inclui o limite inferior, na realidade saindo do 4, porque a gente já imprimiu com 5. Se a gente fizer isso, opa, rodou, não rodou? Rodou. Ah, tá faltando alguma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver o que está acontecendo. Depurador. Se não faz o que eu gostaria que fizesse, eu vou olhar o depurador para ver qual é o bug. Então vamos travar aqui, porque eu sei que ele imprimiu 5. Então chegou nessa linha de código, na linha 17, já imprimiu 5 vezes, o i vale 5. E aí vamos pular. Ah, o i vale 5. Ah, tá, perdoe. Aqui está com um erro, o erro é simples. Quando a gente faz range 4, 0, ele está dizendo, olha, pegue um intervalo que comece no 4 e acabe imediatamente antes do 0. Bom, 4, 0 crescente, né? Se você não botar nada no passo, o passo é 1, então vai de 4, ele vai tentar subir para 5, para 6, para 7. Se você coloca um passo negativo, aí ele vai de 4 para 3, para 2, para 1 e não vai chegar no 0, porque esse limite não vai. Então, aqui a gente ficou faltando só isso aqui. Ele não executou nada do laço porque esse intervalo é vazio. Então, for alguma coisa para cada elemento de um conjunto vazio, faço o bloco. É o elemento para cada elemento, né, para cada i desse conjunto, faço o bloco. O conjunto é vazio, então você não faz nada. Agora sim, resolveu. Não está 100%, porque aqui a gente está como se a gente estivesse imprimindo, né, com espaço em branco. Exceto que esses espaços em brancos não afetam muito. Professor, não quero de jeito nenhum espaço em branco. Tudo bem, a gente pode fazer o seguinte. A gente vai botar string de imprimir. Eu vou fazer que vai ser asterisco, espaço, repetido e vezes. Eu vou fazer assim, imprimir, vai receber imprimir, ponto. E aí a gente tem um métodozinho que remove os espaços em brancos no final. rstrip, eu acho. rstrip. Isso aqui remove os espaços em brancos à direita. E aí a gente pode mandar só a função imprimir. E aqui a gente manda a função imprimir de novo. Faz a mesma coisa. Os dois blocos fazem a mesma coisa, a diferença é só no intervalo. Agora sim, aqui não está imprimindo nenhum espaço em branco no final, porque ele vai tirar todos os espaços em brancos do final da nossa string e faz a mesma coisa. Aqui não dá para enxergar no console, porque a gente não enxerga os espaços em brancos no final da linha. Né? Aqui não, tanto faz, não tem essa quantidade de espaço em branco. Então lá se foi um primeiro exercício, como é que a gente faz imprimir esse padrão. Lembrando, dividir em dois pedaços. Primeiro, imprime essa parte do triângulo, depois imprime essa parte do triângulo. A primeira parte crescente, a segunda parte decrescente. Dois laços, um após o outro para fazer isso. Dá para fazer tudo num laço só? Possivelmente sim, mas a gente vai ter que utilizar algumas outras técnicas, talvez fique mais fácil abordar de uma outra forma. Eu vou deixar do jeito que está. Vamos passar para o segundo exercício, padrão 2. Vamos multiplicar, vamos fazer o seguinte padrão. Então, segundo exercício, imprimir o seguinte padrão. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Aí está faltando aquele def, main, não sei o que. Vamos botar aqui, ou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que vai ficar mais fácil se eu só remover o código do main e começar do zero aqui. Tá ótimo. Vamos embora. Imprimir 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso imaginar como é que eu quebro esse problema para repetir. Porque pode ter 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 vezes 8, 8 vezes 9, 9 vezes. Olha aí, ó. 1, uma vez. 2, duas vezes. 3, 3 vezes. 4, 4 vezes. 5, 5 vezes. Eu posso pensar num bloco, né, que eu vá ficar repetindo, em que cada vez que eu execute um bloco, eu imprima uma linha desse negócio, desse padrão. Então, eu vou fazer um for i in range. No meu caso, são 6, então vai de 0 até 6. Vou executar 6 vezes esse bloco. E aí, o que eu quero? Eu quero que cada vez que eu execute, eu vou botar aqui linha, vai ser a linha que eu vou imprimir. Então, cada vez que eu executo um laço desse bloco, eu vou imprimir uma dessas linhas. A primeira linha é a 1.
Então, eu vou pegar o i, que eu vou converter no string, e repetir ele i mais uma vez. Na realidade, eu tenho que pegar o i mais 1. Toda vida eu vou ter que pegar o i mais 1. Então, eu vou de 1 até 7. Talvez seja mais agradável, que aí eu posso só escrever i aqui dentro. Então, variando de 1 até 6 no português, o range 1, 7, né? Começa no 1, termina no 7. Eu vou pegar o caractere, né? A string que é só o número, repetir a quantidade de números. Então, aqui, a linha no final, a linha depois dessa operação vai ser o quê? Na primeira execução desse bloco vai ser 1, repetido uma vez. Na segunda execução do bloco vai ser 2, repetido duas vezes. 3, repetido 3 vezes. Por que eu tenho que converter? Porque se eu botar esse símbolo aqui, que pode ser tanto a multiplicação quanto a repetição, a multiplicação quando são dois números, a repetição quando é string número. Aqui eu tenho string, aí eu forço com que ele seja a repetição. Se eu tirasse esse str, eu ia ter dois números com asterisco, isso é multiplicar. Ele multiplicaria 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6, 6 com 6. Então, do jeito que está aqui, já resolvido nosso problema, podemos passar para o próximo exercício. Vamos passar para o padrão 3. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Eu vou pegar de novo aqui o esqueletinho básico. A gente não tem que ficar repetindo isso, é mais rápido. Vou fechar aqui. Então, vamos passar para o próximo exercício. Imprimir o seguinte padrão. É uma linha de números decrescentes. Agora, vai ficar mais interessante. Vamos lá. Primeira coisa. O que eu vou separar? De novo, eu vou separar um bloco. Né? Vai ser um bloco de repetição. Um bloco que eu vou ficar repetindo. Um laço, uma estrutura de repetição que eu vou utilizar para imprimir cada uma das linhas. Eu vou separar esse problema de imprimir tudo isso aqui em, olha, vamos fazer uma sequência de comandos para imprimir uma linha dessa. Depois a gente faz uma sequência de comandos para imprimir essa. Cada bloco da minha estrutura de repetição vai imprimir uma linha dessa. E à medida que o bloco for se alterando, os dados forem alterando, eu tenho que organizar isso de forma que, olha, eu vou imprimir de n até 1, onde n é o laço atual. Então, basicamente, é o que a gente vai fazer agora. Né? For i in range. Vão quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0 até 6. Vamos lá. Talvez seja interessante a gente fazer ao contrário. Em vez de sair de 0 até o 5, a gente fazer de 6 até o 1. Então, vamos fazer o seguinte. Começando no 6, terminando no 1, decrescente. Por quê? Porque me parece assim, que se eu imprimisse de 6 até 1, de 5 até 1, de 4 até 1, olha o i. Se o i começar com 6, eu já tenho 6, aí é só i menos 1, i menos 2, i menos 3, menos 4, menos 5. Quando o i começa de 5, aí de 4, 3, 2 e 1. Então, aqui pode ser o meu i do meu for. Na hora que eu estou executando as coisas dentro desse bloco, né, aqui no pass, o i começa no 6 na primeira vez, então eu poderia começar a tentar imprimir essa linha. Eu já sei que eu tenho um i6, então só falta aí fazer o 5, 4, 3, 2, 1. Na segunda vez que executar os comandos do bloco do for, eu já tenho o i começando do 5, então eu já tenho um 5. Aí depois eu teria que procurar o 4, 3, 2 e 1. Então, parece que está mais fácil fazer isso. Ok, então aqui eu tenho que imprimir uma linha. E agora, o que é uma linha? Né? Vai ser i. Vamos fazer a string i. Aí depois a string i menos 1. String i menos... Mas não sei, né? Na realidade, eu ia ter que fazer assim, i menos 1, i menos 2, i menos 3. Mais ou menos assim, até quando? Até i menos... Aí, i menos 1, né? Porque aí sobra 1 no final disso aqui. Eu teria que concatenar todas essas strings, mas... Quer dizer, eu teria que converter tudo isso em string e concatenar todas essas strings. Me parece que eu estou precisando de outro for aqui para fazer essa soma, né? Na realidade, essa concatenação de um monte de strings. Eu preciso calcular o i, eu preciso calcular o i menos 1, o i menos 2, o i menos 3, o i menos 4, até o penúltimo. Então, me parece que para calcular esta linha, que eu vou começar com ela vazia, na realidade, eu posso começar com ela sendo i,
eu preciso, além disso, fazer um outro for aqui dentro. Porque eu vou ter que fazer linha stri, aí eu posso fazer linha mais concatenado str e menos 1, ó, linha concatenado com str e menos 2, e assim por diante até quanto, né? Até quando? Até o i menos i. Então, ó o que eu estou repetindo aqui, ó. I menos 1, I menos 2, I menos 3, I menos 4. Então, cada vez que eu executar esse bloco desse for da linha 12, eu vou basicamente ter que ter outro for. Aí eu vou pegar outra variável, claro, for, variando de onde? Precisei dar uma cortada rápida aqui, então vou recomeçar. Esse segundo bloco, né, eu deveria fazer, esse segundo bloco de repetição, eu vou pegar uma segunda variável, que vai fazer o quê? Vai fazer justamente isso, né? Esse i-1, i-2 e -3. Então, tem que começar no i-1, descer até 1, na realidade até o 0, e o passo é -1. Então, se eu fizer linha mais igual a representação em string do j, eu resolvo o meu problema. Então, o que a gente está fazendo aqui? Aqui eu tenho dois blocos de repetição, um dentro do outro. Esse primeiro bloco, que é o bloco do for externo, ele está, cada vez que eu executo ele, o que meu objetivo é imprimir uma linha desse triângulo, né, desse padrão. Para imprimir a linha, se olhar só para uma linha, aí a gente está olhando para uma linha só. Eu tenho o número 6, que é o i, ou o número 5, se for a segunda linha, ou o número 4, se for a terceira linha. Mas eu tenho o número do primeiro elemento da minha linha, porque é desse jeito que esse for vai começar, né? O valor do i vai ser o primeiro elemento da linha, do jeito que a gente colocou nesse range. Então, eu vou começar colocando o i na minha linha. Eu crio uma variável chamada linha que vai receber o valor desse i em forma string. E aí eu vou adicionar nessa linha, usando a concatenação de strings, agora o i-1, o i-2, o i-3, o i-4. Então, eu vou pegar a linha e vou concatenar o i-1, depois vou pegar o resultado disso, concatenar com o i-2, com o resultado disso, concatenar com o i-3. Para fazer isso, eu vou pegar um outro laço, porque afinal eu vou ter que fazer i-1, i-2, i-3, i-4, i-5, i-6 até 1, né? Então, eu vou pegar uma segunda instrução de repetição, um segundo for, que vai fazer justamente uma outra variável que vai variar de i-1, que é o começo, né, até o 1. Está aqui decrescente, 0 porque vai até o 1, até em português, esse 0 não entra no range. E aí, cada vez que executar um bloco desse, vai pegar o linha, que já tinha o i, e vai juntar com o j, que agora vai variar de i-1, i-2, i-3, i-4, até o 1. Então, no final, eu posso só imprimir a linha. Nota que é no final, quando eu termino todo esse for. Na hora que eu termino todo esse for, eu peguei a linha que começou valendo i, e adicionei nela a cada execução de um dos laços desse for, a cada execução desse bloco de comandos, cada vez que o j foi adicionando i-1, i-2, i-3 até o 1. No final, quando termina todo este for, é porque eu tenho a linha completa. E aí eu imprimo essa linha, fora do bloco. É depois, eu quero que seja depois que ele terminou esse for. Mas antes de terminar o for da linha 12. Porque, enfim, quando termino o for da linha 12, cada vez que eu executo o bloco do for da linha 12, eu quero que no final dele eu imprima a linha. Então, se a gente fizer isso, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Ótimo. E se a gente quisesse do 10? É só botar 10 aqui. Já está pronto. Aí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 9, 8, 7, 6, 8, 7, 8, e assim por diante. Então, mais um exercíciozinho pronto. Vamos passar para o próximo. Padrão 1, padrão 2, padrão 3. Cadê? Busca linear. Esse é o próximo exercício que a gente vai resolver. Eu tenho uma lista de elementos, eu quero procurar um elemento dessa lista. Vamos fazer uma lista de elementos, né? Vamos botar assim, sei lá, vamos criar essa lista. Lista vai receber, vamos botar em números mesmo, 3, 6, 2, 5, 8, 10, 9, 0, 9. Tá bom. Escolhi aqui, não aleatoriamente, mas escolhi os números de qualquer jeito aqui. Então, vamos lá. A ideia é, eu vou pegar
né, um número buscado, que vai ser vindo do usuário. Vamos converter logo inteiro, porque eu quero procurar um inteiro. Então, o objetivo é, eu queria que o meu main dissesse se esse número buscado ele está dentro da lista aqui. Porque essa lista pode vir do arquivo texto, pode ser gerada aleatoriamente, pode, não sei de onde é que veio essa lista. Eu coloquei aqui só para fins didáticos. Então, eu quero fazer aqui uma sequência de comandos que encontre, que me diga se o número buscado está ou não está dentro da lista. Então, eu vou colocar aqui um achei, que vai ser uma variável booleana que diz que se o número estiver lá ou não. Aí a gente entra naquela situação um pouco parecida com teoremas matemáticos, que é fácil provar a existência de alguma coisa. Se você quer provar a existência de alguma coisa, você mostra essa coisa. Você provar a inexistência de algo é mais complicado. Você vai ter que varrer todo o espaço e, se você não encontrar, é porque você não existe. Então, provar que um macaco existe, você pega um macaco e mostra esse macaco. Provar que um macaco não existe, você vai ter que passar por todo o universo e mostrar que não existe a estrutura, ou a figura, ou o bicho macaco. Então, é mais fácil provar a existência do que a inexistência. Então, eu vou assumir, na realidade, para começar, de que não existe um número na minha lista de números. Se eu achar, ótimo, é porque existe. Então, eu vou percorrer toda a minha lista. Na hora que eu encontrar, ótimo, achei o elemento procurado. Se eu não encontrar até o final da minha lista, é porque eu percorri todo o universo e ele não está. Então, se eu percorrer toda a minha lista, eu não achei o número, acabou. Em Python dá para fazer isso de uma forma ainda mais elegante do que usando essas variáveis indicadoras, né? Achei, começa com false, eu vou fazer com ela, depois eu vou fazer sem ela. Então vamos lá. For, elemento em lista. É assim que a gente percorre todos os elementos de uma lista. Para cada elemento da lista, eu posso simplesmente ver se esse elemento é igual ao número buscado. Print, achou. Se não, não faz nada, né? Se o elemento atual não for exatamente o que eu estou fazendo aqui, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Eu estou procurando um elemento específico em uma lista. Então, a ideia vai ser o seguinte: eu vou pegar o elemento que eu estou procurando, comparar com o primeiro elemento da lista. Se for verdade, eu achei. Se isso for falso, vou ter que passar para o próximo, para o resto da lista. Então, eu vou comparar ele com o segundo elemento da lista. Se eu achei, ótimo. Se eu não achei, próximo. Com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Então, isso aqui, a ideia vai ser sair, comparar o elemento que eu estou procurando para ver se ele está dentro da lista com cada um dos elementos da lista. Eu vou comparar com o primeiro. Se eu comparei com o primeiro, eu achei. Se eu comparei e deu diferente, então é porque eu não achei ainda. Pode ser que ele seja o segundo elemento da lista, pode ser que seja o terceiro, pode ser que seja o quarto. Eu não sei, essa lista não tem nenhum padrão. É uma lista que eu peguei aleatoriamente por aí. Então, quando é que eu vou terminar? É quando eu percorrer todos os elementos da lista. Se chegar a sair desse for e o achei continuar sendo falso, ele começa falso. Ele só vira true se o elemento, se em algum momento o número buscado foi igual ao elemento de um dos elementos da lista. Então, se eu chegar até o final aqui, aí eu vou ter que fazer achei. Se, eu posso fazer assim, if achei, print achou. Else, print não está na lista. Agora eu vou elaborar um pouco mais, porque aqui tá ótimo, mas assim, eventualmente, se você achou o elemento da lista, pode parar, já terminou o for. Se você em algum momento, se você só está procurando um número em uma lista e só quer saber se ele está lá ou não, se você fizer isso, então ótimo, né? Pode parar. Você já achou esse elemento, quando o elemento foi igual ao número buscado, achei, vai passar a ser verdadeiro, pode sair, pode parar o for. Pode parar o for, você já achou, você não precisa comparar com o resto da lista, você já achou o elemento. Se não, bom, você vai ter que continuar procurando.
E aí tem outra forma mais elegante em Python, você não precisa nem do achei. Você pode ver aqui, ó, else achei recebe false. Como assim? Bom, voltando lá para a explicação do for, quando o else está atrelado a um for, ele vai ser executado se e somente se os laços, as repetições pararam por exaustão. Quando você passou, fez o for. Em cada um dos laços desse for foi executado toda a vida com todos os elementos da lista e nunca entrou no break. Se nunca entrar no break, é porque elemento comparado com o número buscado nunca foi verdade. Se isso nunca foi verdade, é porque o número buscado comparado com cada um dos elementos da lista, compara com o primeiro, compara com o segundo, compara com o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até o último, nunca foi verdadeiro. Se nunca foi verdadeiro, é porque o número buscado não está na lista. Se o número buscado não está na lista, bom, na hora que você executa esse else, é porque isso nunca foi verdade. Se isso nunca foi verdade, é porque o número buscado nunca está na lista. Então, ele não está lá. Achei, recebe falso. Todos os dois jeitos funcionam. Em um deles, 3, ó, achou. 10, achou. 11, não está na lista. Então, esse programa está funcionando. Não está exatamente seguindo os padrões da PEP. A gente pode resolver isso. Se esses números, né, se isso aqui rodar, é uma das formas mais eficientes quando você não sabe nada do que tem na sua lista. A gente chama isso de busca linear. Você vai linearmente procurando do começo até o fim de uma lista um número ou um elemento que esteja ou não lá. Essa é uma das formas de fazer isso. Dentro de uma função, a gente poderia também fazer essa busca dentro de uma função. Eu vou passar para o próximo exercício, que vai elaborar um pouco mais nisso. O próximo exercício é o 5. Cadê o 5? Filtro 5. É esse aqui. Eu vou pegar o código do 4, porque vai ficar mais legal a gente começar assim. E aqui eu vou colocar alguns elementos repetidos. Vou botar uma lista um pouquinho maior. Então, esse novo exercício, ele pede para encontrar todos os elementos que satisfazem um critério em uma lista. E aí tem duas abordagens possíveis. Você pode copiar esses elementos, ou você pode dizer quais são os lugares desses elementos. Depende. Tem aplicação que você vai querer saber quais são os elementos, né, quantos tem de cada um, ou copiar esses elementos, porque na realidade isso aqui é mais em relação a filtro, por isso que o nome do exercício inclusive é filtro. Você tem uma função que vai filtrar os elementos de uma lista. Quando essa lista começa a ter coisas compostas, né, não sei exatamente uma lista de números simples, mas uma lista de listas, uma lista de coisas mais elaboradas, talvez você queira, por exemplo, saber todas as pessoas no seu sistema que têm um certo nome, um homônimo. Né? Elas vão ter CPFs diferentes, eu imagino algo que identifique que são dois usuários diferentes. Mas podem ter nomes iguais. Então você quer saber quais são as pessoas que têm nomes iguais, por exemplo. E aí você, eventualmente, você não quer saber as posições desse pessoal na tua lista. A pessoa está cadastrada como sendo o primeiro elemento da lista ou não? Ou segundo. Isso não parece ser o mais interessante. Parece ser o mais interessante é saber quais são as diferenças entre cada uma das pessoas que tem o mesmo nome. Então, a gente vai começar assim. A gente vai começar copiando os elementos da lista que são iguais. A gente vai criar uma nova lista que vai ser os elementos repetidos. Então, eu vou procurar o número buscado. E aí, a gente vai alterar o código aqui, que já está. Né? Eu vou tirar tudo isso aqui. E vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma lista repetidos, que vai começar como sendo uma lista vazia. E aí, para cada elemento na lista, se esse elemento for igual ao número buscado, em vez de fazer um achei true, eu vou botar um lista repetidos, adicione ao final da lista esse elemento. Por quê? Porque o elemento da lista, eu quero que ele seja copiado, né, ou adicionado ao final da lista de repetidos. E aí, no final, eu vou ter quantos elementos ou quais são os elementos que eu tenho repetido. Porque talvez esse 3, se ele fosse uma coisa mais composta, tivesse 3 e alguma outra coisa. Né? 3 e é o CPF da pessoa, é o identificador da pessoa. Você quer saber todos que têm o mesmo identificador para ver se o banco de dados está consistente? Porque um identificador deve ser único para cada um dos elementos do seu banco. E aqui é o seguinte, a gente não pode ter esse break, né?
Porque na primeira vez que eu encontrar um elemento igual ao número buscado, vai parar o for. Eu não quero, eu quero que ele vá até o final. Eu quero que ele olhe cada um dos elementos da lista. Se o elemento entrar no critério de busca, né, no critério que eu quero, eu adiciono esse elemento e eu vou continuar até o final da lista, porque eu não sei se para. E aí eu posso mostrar a lista de números repetidos no final. Então, se eu quiser, por exemplo, procurar quais são os 3 que eu tenho 2, 3. Se eu quiser procurar quais são os 9 que eu tenho 2, 9. Se eu quiser procurar quantos 1 eu tenho, eu só tenho 1. O que mais que eu tenho aí? O 11. Quantos 11 eu tenho? Nada, a lista está vazia. Então, esse aqui fica mais um exercício onde a gente faz um filtro. Eu disse que tinha outra forma de fazer isso. Em vez de olhar quais são, ou repetir os elementos, eu queria saber quais são as posições desses itens. Eu quero saber, às vezes isso é que é o interessante, eu quero saber onde é que estão os meus 3. Eu sei que tem um na segunda posição e um lá naquela outra posição lá, que eu vou contar isso agora. Então, em vez de lista de repetidos, eu vou botar a lista de posições. Lista pos, tá bom. Lista de posições. Vamos alterar isso aqui. Vamos mudar. Eu sei que aqui dentro é quando o número buscado é igual ao elemento. Agora, tem um problema aqui, do jeito que a gente está fazendo esse for. Aqui eu só tenho um elemento, eu não sei qual a posição dele. Eu não sei se foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu só estou percorrendo os elementos da lista. Aqui dentro do bloco, do jeito que a gente fez, for elemento em lista, eu não tenho acesso. Eu não sei, do jeito que está aí, qual é a posição deste elemento. Então, a gente vai fazer a seguinte coisa. Para cada posição, vírgula, variável, né? Isso aqui vai guardar, essa primeira variável vai guardar, eu posso dar o nome que eu quiser para ela. Vai guardar a posição de um elemento e a segunda variável vai guardar o valor desse elemento. Enum, aliás, é enum lista. Isso aqui é uma função embutida em Python. Enumerate, não sei se vai ser enumerate não. Espera aí. Print pós-elemento. Vai. Não sei se vai funcionar não. 3. 0, 1, 3, tá certo, é isso mesmo, enumerate. Então, vamos lá. O que faz a função enumerate? É uma função embutida da biblioteca que vai pegar qualquer iterável ou qualquer lista, sequência, qualquer coisa nesse sentido que tenha primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento, ou que dê para traduzir de alguma forma assim, e vai iterar sobre isso e vai criar, na realidade, uma lista de pares, onde você tem na primeira posição a posição desse elemento e no segundo o próprio elemento. Então, na realidade, o que enumerate faz é criar vai te retornar duas coisas. Quando você está percorrendo um enumerate, você está percorrendo, na realidade, ao mesmo tempo duas coisas: as posições da lista e os itens da lista. Então, aqui, posição vai guardar a posição, porque é a primeira coisa que o enumerate retorna, e a segunda coisa que o enumerate retorna é o conteúdo dessa posição. Então, se a gente fizer assim, o que eu tenho são elemento vai guardar os elementos da lista e posição vai guardar as posições. Então, vai começar com 0, 1, porque o número 1 é o primeiro elemento da lista, ou seja, posição 0. A posição 1 tem o elemento 3, posição 2, elemento 6, posição 3, elemento 2, posição 4, elemento 5 e assim por diante. Então, se o conteúdo, se o elemento for igual ao número buscado, a lista de posições vai receber, na realidade, a posição, porque eu só quero saber as posições dos elementos agora. Então, no final, vou mandar imprimir lista posição. E aí, se eu colocar 3, o que eu espero que apareça é 1 e aquele outra posição aqui, 1 e 9. Vamos ver se é realmente a posição 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Se a gente rodar esse programa de novo e perguntar o 0 está lá, vai ser só 7. Se eu perguntar o menos 1, que não está lá, ele vai me retornar a lista vazia, ou seja, não tem ninguém ali. Pronto, já criamos também o filtro. Agora vamos para o próximo exercício. Ver qual vai ser? É o número 6, busca binária. Agora começa a ficar mais interessante.
aqui eu tenho uma lista ordenada. Então, eu vou criar uma lista. Eu vou pegar até da lista passada. Cadê? Busca linear, essa aqui. Vamos pegar a lista. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa lista. Eu vou mandar... Opa! Sorte. Eu vou mandar deixar ela ordenada. Então, eu tenho uma lista em ordem crescente. Na realidade, vamos fazer o seguinte. Print lista. Eu vou já deixar ela ordenada para a gente enxergar. Essa aqui, perdoe. Do jeito que eu quero fazer, eu vou ter que fazer assim. Tem uma diferença entre o sorted e o sort. Eu vou precisar do sorted por enquanto. Vai ser essa lista que eu quero. Ela está ordenada. Aquela lista que eu coloquei para vocês agora está ordenada. Eu só fiz isso para ordenar a lista. Pronto, eu tenho uma lista que está em ordem crescente ou decrescente, em alguma ordem. E eu quero encontrar um elemento nessa lista. E agora a gente vai passar para um exercício que é um pouquinho mais avançado. Idealmente, o que eu faço? Eu tenho a minha lista de elementos. E se a gente fosse fazer a busca do jeito que a gente fez antes, vou até pegar e copiar ela aqui. Pronto. Busca binária, está aqui. A nossa busca de antes. Não tem problema nenhum em usá-la. A gente fazia o quê? A gente saía para cada elemento da lista. Se o elemento for o número buscado, achei true break. Pronto. Se eu só quiser achar um, tá ótimo. E se você não achou? Por exemplo, se você está procurando o número menos 1, a lista está em ordem crescente. O primeiro elemento é 0. É possível que o número menos 1 esteja depois, nos próximos? Não, né? Se você está procurando o número 4, você compara com 0, você compara com 1, você compara com 2, você compara com 3. Você ainda não achou, você não sabe se ele vem para frente. Mas na hora que você compara o 4 com 5, você sabe, ok, o 4 já era para ter aparecido. Porque daqui para frente é 5, 6, 7, 8, 9, 10, sei lá. Mas é qualquer coisa maior do que 4. A lista está ordenada. A gente está nesse exercício com a lista já. Estou supondo que veio ordenada. Se não veio, aí o problema não é meu. Meu objetivo é encontrar um elemento em uma lista ordenada. Então, aqui esse break pode vir até antes, né? Se o elemento for igual ao número buscado, achei true, pode parar. Se o elemento for maior que o número buscado, pode parar logo. Basicamente, essa é a diferença que a gente pode otimizar. Eu estou procurando o elemento na lista. Se eu achei ele, ótimo, achou o elemento, não precisa fazer mais nada. Pode parar o que está fazendo. Se o elemento que você está olhando agora na lista, e ela está em ordem, e começou do menor para o maior, ele já for maior do que o elemento que você está procurando, o elemento da lista que você está olhando for maior, dali para frente é tudo maior também. Então, você não vai achar nunca. Pode fazer o break. E agora, esse else, ele só vai encontrar, na realidade, esse else não vai mais rodar, por quê? Para pensar um pouquinho. E se quiser, pausa o vídeo aí para pensar um pouquinho. Por que esse else não roda mais? Então, eu vou responder, você já deve ter despausado. Achei, talvez nunca chegue no else, mesmo que eu não encontre elemento. Porque se eu botar o número menos 1, na hora que ele for executar, primeiro lá esse bloco ele vem no break. Break não é achei true, não é achei false. Teoricamente eu deveria botar um achei false, mas break, esse else não vai executar. O achei pode não existir. Porque o achei só passa a existir quando eu declaro e atribuo. Então, está aqui. Achei só existe se essa instrução foi executada ou essa. Aqui tem uma forma do else não ser executado e nem o achei recebe true ser executado. Como? Procura o número menos 1 nessa lista. Menos 1 comparado com 0 não é igual. Menos 1 comparado com 0, isso é verdade. 0 é maior que menos 1. Vai dar no break. Break, quando o break é executado, quando roda a instrução break dentro de um loop, o else desse loop não vai ser executado. Não vai pular direto aqui para a instrução 16. O achei não está definido, porque ele não foi executado nenhuma vez. Então, das duas, uma. Eu boto achei false aqui. E aí passa a funcionar, porque, de qualquer forma, só tem 3 formas desse for acabar. Eita, voltei. Executar esse break, ou sair do laço. Se eu executar esse break, antes dele eu fiz o achei recebe true. Se eu executar esse break, antes dele eu fiz o achei falso. Se eu não executo nem esse break, é porque terminou por exaustão, né? Terminou
fazendo o laço em todos os elementos da lista, percorrendo. Aí, achei, vai receber false, porque o else vai executar. Então, desse jeito, todas as minhas formas, de qualquer forma, quando chegar na linha 17, eu achei que está bem definido. Ele é true, ou ele é false, ou ele é false, dependendo de uma dessas três instruções. E necessariamente uma das três vai ser executada. Então, desse jeito, a gente consegue resolver o problema. Por exemplo, procurei o número 5, ele acha. Procurei o número -1, ele não está na lista. E é mais eficiente do que eu percorrer a lista toda e só parar quando eu achei. Porque se eu não tiver, ou se for uma aplicação em que na maior parte das vezes eu estou procurando um número que não existe, ou eu estou procurando justamente esse número para me certificar de que ele não está na lista, como por exemplo, cadastrar um usuário novo, aí essencialmente é bom eu economizar. Aqui, eu mesmo que o elemento não esteja lá, eu não sou obrigado a percorrer toda a minha lista se ela estiver ordenada. Eu posso parar na hora que esse critério for satisfeito, porque eu sei que dali para frente não vai ter mais. Tem uma outra forma da gente fazer esse exercício, que a gente chama de busca binária, que é o que eu vou tentar fazer aqui agora com vocês. Existe uma outra forma da gente fazer essa busca quando a gente tem uma lista de coisas ordenadas. E aqui é onde eu vou fazer um pouco mais elaborado. Quando você tem uma lista ordenada, e isso é o que normalmente a gente faz quando a gente está, por exemplo, procurando uma lista. Imagina que você tem uma lista de vários e vários, 10 mil nomes em ordem alfabética, e você está procurando a pessoa chamada João. Você não vai sair do primeiro nome dessa lista e olhar o segundo, olhar o terceiro, olhar o quarto, olhar o quinto, e assim por diante até chegar em João. Você vai provavelmente pegar esse caderno cheio de número, olhar lá mais ou menos pela metade e procurar. Já estou no J? Não. Volta. Vai para trás. Pula um monte de página para trás. E aí você vai procurar. Esses nomes aqui já estão no J, pelo menos, e não. O que a gente chama de busca binária. Na realidade, eu não preciso olhar de um por um. Eu posso olhar mais ou menos na metade da lista e aí eu já descarto metade dos elementos. Se, por exemplo, eu estiver procurando 4 e eu começo comparando com um elemento que está mais ou menos da metade da lista, está aqui, esse 5, eu posso descartar todo esse lado, porque eu sei que ele está para o lado esquerdo da lista. E aí eu posso me concentrar em procurar ele nesse lado da lista. E aí eu posso fazer a mesma coisa de novo, né? Olha mais ou menos na metade da lista, né? E notando que a gente está aqui, nessa metade da lista. Então, olha aqui, essa posição, o 4 é maior ou menor? Se for maior, eu já sei que eu posso descartar tudo daqui para trás. E aí só me sobra isso aqui como lista. Então, essencialmente, é isso que a gente vai tentar fazer. Então, eu vou até criar uma função, porque vai ficar mais organizado. Busca binária, lista e número buscado. Pronto. Eu vou criar uma nova função, def busca binária, que vai receber lista e um número buscado. Lembrando que eu não... como é que eu digo? Eu não preciso que essas variáveis estejam exatamente os mesmos nomes que essas aqui. Aqui são os argumentos. Lista, na realidade, não é exatamente a palavra lista, é o conteúdo disso aqui. Número buscado não é exatamente o número buscado, é o conteúdo da variável, na hora que eu estou chamando a função. Aqui, isso aqui é como eu faço para me referenciar ao primeiro parâmetro, ao primeiro argumento da chamada. Isso aqui, como é que eu faço para me referenciar ao segundo. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Aí, if, busca binária, print, achou, else, print, não está na lista. Pronto, vamos lá. Vamos começar. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que resolver esse problema da seguinte forma. Se a lista, né? Vamos procurar assim. Se o tamanho da lista for igual a 0, é uma lista vazia, certamente o número que você está procurando não está lá. Então, retorne falso. Não está. Não está lá. Se o tamanho da lista for 1, aí eu posso procurar. Se o número buscado for justamente
ou lista, então retorne true. Else, retorne false. Aqui, o que a gente está vendo? A gente tem uma lista vazia, então nenhum número que eu esteja procurando vai estar nessa lista. E no segundo passo, eu tenho uma lista com um elemento só. Se eu tenho uma lista com um elemento só, não tem muito o que fazer. Eu vou procurar o elemento do número buscado. É esse elemento justamente? Se for, é verdadeiro, se não é falso, pode parar. E agora, aqui a partir da linha 11, a gente tem que fazer as instruções quando a lista tem mais elementos. Então, vamos lá. Agora eu vou ensinar várias coisas novas para vocês. Vamos começar com... primeiro, eu preciso saber qual é a metade da lista. Meio, né? Eu quero olhar na metade da lista e ver se o que está lá na metade, o elemento que está no meio da minha lista, se ele é maior ou menor do que o número que eu estou buscando. Como a lista está ordenada, se o elemento do meio for maior do que o número que eu estou buscando, é porque minha lista está dali, do meio para trás, né, para a esquerda, vamos dizer assim. Eu não preciso nem olhar mais, posso só procurar nos elementos ao lado direito. Então, vamos procurar o elemento do meio. Como é que a gente faz para ver o elemento do meio? Len lista dividido por 2. Isso aqui vai ser a metade da minha lista. Se lista meio, né, se a metade da minha lista for maior ou igual que o número buscado, o que eu vou fazer? Vamos botar aqui passe. Aliás, eu vou fazer assim. Ó. Vamos botar passe. E vamos botar aqui um to do. Else. Também vamos botar aqui um to do. Que a gente poder organizar nossos pensamentos. Bom, o que está essa instrução fazendo aqui? Essa instrução está olhando o elemento que está na metade da minha lista, né? O tamanho da lista dividido por 2. Divisão inteira, que não posso ter o elemento que está 2,5. Se ele for maior ou igual que o número buscado, isso é só para organizar, eu poderia fazer um igual aqui. E aí, se isso for verdade, eu posso só return true. Poderia fazer isso, mas de forma a deixar um pouco mais organizado, sem ter 3 if else, eu posso fazer. Vamos deixar de forma didática. Elif. Vamos fazer de forma didática. Lista meio pode ser maior que o número buscado. E aí eu faço um to do. Pronto. Tá. Se o elemento que está justamente no meio da minha lista for justamente o número que eu estou buscando, então eu posso retornar verdadeiro. Achei esse cara lá. Se não, é porque ou o elemento do meio é maior, ou o elemento do meio é menor. Se o elemento do meio for maior, vai entrar aqui nesse bloco. Pronto, temos esses dois aqui. Elemento do meio é maior que o buscado, elemento do meio é menor do que o buscado. Se o elemento do meio da minha lista for maior do que o elemento buscado, então o que vai acontecer? Então, basta procurar o número buscado. Se o elemento do meio é maior, então dali para frente, né, dali para a direita, não prendo na primeira metade da lista. E aqui, como é que eu faço para procurar na primeira metade da lista? Eu posso simplesmente fazer a busca, né? É o mesmo problema, exceto que eu tenho que procurar um número na metade, vamos botar assim, metade da lista, primeira metade. Eu procuro esse número de novo, só que na primeira metade da lista. Como é que a gente faz para fazer a primeira metade da lista? Em Python tem um jeito legal de fazer isso. Ó. Lista, a gente vai começar do primeiro elemento até meio menos 1. Pronto. Esses dois pontinhos aqui tá dizendo, é um que a gente chama de operador de fatia. Eu estou dizendo, pegue a fatia de 0 até da posição 0 até meio menos 1. Porque meio é maior. Então, meio também não é igual ao número buscado. Então, vou pegar até o elemento anterior
ao meio, que vai ser meio menos 1. Então tá. Aqui, esse busca binária vai me dizer que se o elemento do meio, quer dizer, se o número buscado está na parte da lista que começa na posição 0 e vai até meio menos 1. Então, eu vou fazer assim, ó, retorne o valor disso aqui. Se tiver aqui, vai retornar verdadeiro. Busca binária, essa função como todo, vai retornar verdadeiro se ele tiver lá. Aí eu retorno verdadeiro. Então, é porque tá. Se busca binário me retornar falso, eu tenho garantia. Não está na segunda metade da lista, porque aqui no meio para frente é maior. Então, tem que estar na primeira metade da lista. Se a busca, né, do número na primeira metade da lista também não está lá, então é porque não está na lista. Pode retornar aí. E agora, segunda parte, else. O elemento do meio é menor do que o buscado. Aí eu vou do meio mais 1, né? Eu vou fazer uma nova lista que vai começar da metade, da próxima posição, logo depois da metade, até o final. Qual é a última posição da lista em Python? Você pode fazer assim, professor. Len lista mais 1. Quer dizer, len lista. É a última posição da lista. Vai de 0 até len lista menos 1, aliás. Ou você pode fazer a coisa que é mais próxima de Python, menos 1. Menos 1 é a posição anterior à última. E aí a mesma coisa. Um elemento procurar na segunda metade da lista. Pronto. Resolvido nossa busca binária. Vamos rodar aqui. Vamos procurar o 3. 3 não está na lista. Isso é uma loucura. 3 está na lista. O que está dando errado? Agora a gente vai ter que começar a ver os bugs. Talvez seja isso aqui. Talvez seja isso aqui. Talvez seja a forma como a lista está sendo ordenada. Então a gente vai entrar na hora da depuração. Vamos rodar. É boa forma da gente 3. Parou aqui. O main vai chamá-lo busca binária. A lista é 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. O número buscado é o número 3. Vamos entrar. Chamou a busca binária com a lista inteira, claro. Né? Aqui está chamada com a lista inteira. E se o tamanho da lista for 0, não é. O tamanho da lista é 1, não é. O meio vai receber lista dividido por 2. Então, a metade é 4. 0, 1, 2, 3, 4. Vai ficar aqui. Eu quero comparar com 5. Meio é igual ao número... O número do meio é igual ao número buscado? Não. O 5 é maior do que 3? É. Então, entrou aqui. Vai retornar o resultado de busca binária com a lista meio. A lista começando do 0 até a posição meio menos 1. Então, gostaria que ele me mandasse 0, 1, 2 e 3 para a função busca binária. Então, 0, 1, 2. Ah, perdoe. Aqui está o erro. Do mesmo jeito que no range, o operador de fatia ele vai fazer um range de 0 até esse excluindo. Então, na hora que eu botei esse menos 1, na realidade eu estou fazendo menos 2 no fim das contas. Eu tenho que ser até o meio. Vai ser imediatamente antes do meio. E aqui, talvez também dê errado. Vamos recomeçar com um número agora um pouco maior. Vamos recomeçar com o número, deixa eu ver, um que seja maior, 7. Vamos lá com 7. Talvez dê erro aí também. Então, a lista tem tamanho 0? Não, estou procurando 7 na lista inicial, a gente começou de novo. A lista tem tamanho 1? Não, está aqui minha lista, é a lista inteira. Então, vou pegar a metade, o meio vai ser 4. Lista meio 0, 1, 2, 3, 4. É o número 5, cadê? Ó? Posição 4 é o número 5. Então, 5 é igual a 7? Não. 5 é maior do que 7? Não. Então, eu vou retornar o resultado de busca binária passando a lista, saindo, idealmente, do 6, aqui, do número 6, ou da posição 5, até a posição 10. Vamos ver se é isso mesmo que ele vai fazer? Também não fez. Na realidade, é porque eu estou fazendo um negócio que eu poderia ter feito muito mais eficiente. Vamos lá consertar de novo. Eu posso não passar o primeiro parâmetro da fatia, que ele vai dizer é o primeiro elemento da lista. E eu posso não passar o último parâmetro da fatia, que vai até o último.
por padrão, vai até o último. Porque o menos 1 também é exclusivo, então é como se eu estivesse botando menos 2. Se eu botar 0, aí eu acho que vai dar problema, porque essa é, teoricamente, é a primeira casa, né? Menos 1. Então, se você quer a última casa, deixa em branco, deixa vazio. Né? Aqui vai do começo até o meio, aqui vai do meio mais 1 até o fim. E aí sim, vai funcionar direitinho. Vamos botar lá o 7 de novo. Onde é que a gente estava? Aqui. A lista vai receber do meio até o fim. Eu quero um pedaço dessa lista, do meio até o fim. Vamos entrar lá para ver? 6, 8, 9, 10. Então, a gente pode olhar. De novo, ele compara o 7, ele vai querer comparar. Na lista não tem 0 elementos, a lista não tem 1 elemento. Eu estou usando busca binária aqui só com esse pedaço da lista. Eu vou pegar a metade da lista, que vai ser a posição 2, 0, 1, 2. Aqui vai ser o 9. É mais ou menos a metade, né, gente? A lista tem 4 números, não tem exatamente um miolo. Vai ser o 8 ou o 9. A gente decidiu botar o 9 no lugar, né? Essa posição mais alta. A lista do meio é igual ao número buscado? 9 não é igual a 7. 9 é maior do que 7? É. Então, eu vou procurar do começo dessa lista aqui, que só tem esse pedacinho, do começo dela até... Então, vai sobrar só o 6 e o 8, porque o 2 é aqui. O 9 é que é o meu miolo agora. Então, 6 e 8. Aí eu vou... A lista tem 0 elementos? Não. A lista tem um elemento? Não. A metade da lista vai ser a posição 1, porque a gente tem que escolher uma dessas duas para ser a metade. Então, vai ser a posição 1. Bate exatamente com 7, o 8? Não. É maior? É. Então, a gente vai olhar o outro lado da lista. Eu só comparei com 8. Então, falta esse primeiro pedaço da lista. Da primeira posição até... Bom, até a primeira posição. Então, a gente vai chamar de novo a função. Agora é só com 6. E aí, a lista tem um elemento. 6 é igual a 7? Não. Então, pode retornar falso. Então, o busca binária retornou falso. Eu vou retornar o resultado desse busca binária. Vou retornar falso também. Eu vou retornar falso também. Retornou falso também. Voltou para o main. A busca binária, esse if, deu falso. Imprime, não está na lista. Agora sim, está funcionando direitinho. Acabou-se o programa. Eu falei com vocês no vídeo passado de que é bom evitar a recursão. Aqui nesse caso específico, não é tão necessário assim. Busca binária, eu vou explicar, isso aqui é um pouco mais avançado, mas eu vou explicar logo, talvez só para a cadeira de estrutura de dados, o CANA. Busca binária, ele vai sempre jogar metade do seu vetor fora, metade da sua lista fora. Toda vez que você chama o busca binária, se você chama o busca binária dentro do busca binária, cada vez que você chama, você joga metade dos seus elementos fora. Então, se você joga toda a vida metade dos elementos fora, na pior das hipóteses, você está procurando um elemento que não está lá. Então, você vai ter que sair jogando metade fora, metade fora, metade fora, até sobrar só um elemento na sua lista. Essa situação em que você está procurando um elemento que não existe na sua lista é a pior de todas para busca, para qualquer busca, para falar a verdade. Porque você só tem como chegar à conclusão de que o elemento não está na lista quando você terminou, exauriu todas as suas... tudo que você tem que fazer. Você pode dar sorte e achar o elemento logo na primeira comparação, mas se você vai ter que comparar, você vai comparar o máximo que seu algoritmo utilizar. No caso do busca binária, toda vez que a gente compara e erra, a gente joga fora metade dos elementos, porque ou é porque o elemento do meio do que eu estou olhando, né, a metade da lista que eu estou olhando é maior do que o que eu estou procurando ou menor. E aí eu descarto metade da lista logo de uma vez e continuo fazendo a busca na metade da lista. Essa história de ficar dividindo a metade, quantas buscas ou quantas comparações eu vou fazer até, ou quantas chamadas de busca binária eu vou fazer até que eu chegue à conclusão de que o elemento não está lá. Bom, o elemento não estando lá, eu estou dividindo por 2 toda a vida. Quantas vezes eu tenho que pegar um número e dividir por 2 para que esse número chegue a 1? Né? Porque é só quando a lista tem tamanho 1 que realmente eu paro. Ou 0. Mas aí é a mesma coisa que 1. Então, quantas vezes você tem que pegar um número e dividir por 2 até o resultado dar 1? Isso é quantas vezes, de certa forma, eu tenho que elevar o número 2 até dar o número que eu estou falando, né? Se eu tenho um número e eu saio dividindo por 2 até dar 1, é a mesma coisa. Quantas vezes eu tenho que dividir por 2 é a mesma coisa que dizer quantas vezes eu tenho que multiplicar por 2 o 1 para dar esse número. Isso é o logaritmo do número.
Então, basicamente, quantas chamadas de busca binária uma em cima da outra vai ficar nessa recursão até que sua lista fique com tamanho 1, logaritmo do tamanho da lista na base 2. Para você fazer, como eu falei, 1000 chamadas é o máximo que Python aceita na pilha. Vamos supor que você não faça 1000 chamadas, você faça 100. 100 chamadas. Isso significa que sua lista tem pelo menos 2 elevado a 100 elementos. Se você fez 100 chamadas de busca binária recursivamente, é porque olha que o Python aceita até 1000, hein? Eu estou fazendo só 100. É porque a tua lista tem pelo menos 2 elevado a 100 elementos. Isso dá essa quantidade de números. Eu não sei nem calcular isso aqui. Eu já tenho 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Opa! Eu não sei mais nem dizer o número. É hexatilhão? Hepta? Eita. É um número muito, muito grande, né? É absurdamente grande esse negócio aqui. Se duvidar, eu acho que é quase tão grande quanto a quantidade de átomos no universo. É que seja. 2 elevado a 100? Ah, não, professor. 2 elevado a 200, que seja. Ainda é pouco comparado com as 1000 chamadas executivas que Python aceita. Isso aqui é mais do que a quantidade de átomos no universo. Então, não sei que tanto número é esse que você precisa, que você vai precisar mais do que 200 recursões 200 chamadas na pilha de uma busca binária, por exemplo. Então, assim, o que eu estou dizendo é, você pode tentar fazer isso aqui de forma iterativa também, mas de forma recursiva já é extremamente eficiente. E de forma recursiva fica de certa forma elegante. De forma interativa fica também, mas eu prefiro fazer recursivo porque é a forma que eu pessoalmente encontro como pensar um pouco melhor. Então, ficou aqui mais um exercício. Busca binária com uma lista ordenada. Se ela não estiver ordenada, não dá para fazer busca binária. Vamos passar para o próximo. Próximo exercício é o Bubble Sort. Bubble Sort. Agora sim, eu quero ordenar uma lista. O Python ele tem uma função para ordenar uma lista, né? É simplesmente se você tiver uma lista, cadê a busca binária? Cadê a busca linear? Eu quero essa lista desordenada mesmo, ela que é boa. Se eu tenho uma lista, eu posso fazer lista.sort e isso vai ordenar a minha lista de forma crescente no local. Se você quer guardar a tua lista antiga, porque você não quer mexer na ordem anterior dela, mas você quer ver como é que ela fica ordenada, você pode usar o sorted. Lista.sort, ordenar a lista mexendo nela, sem criar uma nova variável. O sorted cria uma nova lista, que é cópia da anterior, de forma ordenada. Então, você pode escolher o que você vai fazer. Se você quiser preservar a ordem inicial, você pode manter a sua variável lista e não mexer nela, e aplicar o método sorted, a função embutida, na realidade, perdoe, método não, em cima da sua lista. Ele cria uma cópia, aí você guarda uma cópia em uma nova variável. Ou então, se você quiser ordenar os elementos e não ter uma variável nova, simplesmente ordena, você pode fazer lista.sort. Mas não é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar o método de ordenação que a gente chama de bubble sort. Uma lista, ela está fora de ordem porque aqui esses dois elementos eles estão um menor do que o outro. A comparação ela é transitiva. Menor ou igual é transitivo. Então, 1 menor ou igual a 3, 3 menor ou igual a 6, significa que 1 é menor ou igual que 6. Então, a gente pode comparar 2 a 2. Se eu comparar o primeiro com o segundo elemento e eles estiverem na ordem correta, o segundo com o terceiro estiverem na ordem correta, o terceiro com o quarto estiver na ordem correta, o quarto com o quinto estiver na ordem correta, e assim por diante, significa que a minha lista como um todo está ordenada. Se todos eles, 2 a 2, né? O primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto com o quinto, cinco com o sexto, se cada um for menor ou igual que o outro, significa, pela transitividade, que todos os elementos estão na ordem correta. Só vai dar ruim quando um for maior do que o outro, estiver na ordem invertida. Então, o que eu posso fazer? Uma ideia é, por exemplo, percorre a lista, justamente o que eu falei, percorre a lista procurando os elementos que estão fora de ordens. Na hora que você encontra um par, você compara o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto com o quinto, quinto com o sexto com o sétimo, sétimo com o oitavo. Você compara os elementos 2 a 2, um em frente ao outro. Se eles estiverem fora de ordem, você troca os dois de lugar. Pronto. Vamos fazer isso uma vez? For, na realidade, vamos fazer isso uma vez. Vamos percorrer todos os elementos da lista. For i in range. E aí,
eu estou fazendo um negócio, mas aqui eu falei também numa aula passada que, olha, é muito melhor elemento em lista. A gente podia tentar fazer assim. Isso aqui não vai dar certo nesse exercício. Para cada elemento na lista, por quê? Porque eu preciso de um e do próximo. Posição, elemento, enumerate, lista. Esse aqui daria certo, mas a gente vai ver por que na frente não vai dar. Para cada posição, elemento, no enumerate lista. Porque é uma má prática fazer aquele outro jeito que a gente vai ter que fazer. Mas para esse caso, eu não vejo exatamente outra saída em Python, não. Mas vamos tentar assim, né? Vamos iterar do jeito mais elegante. Vamos pegar a posição. Eu preciso de posição para comparar e o elemento para comparar. Se eu tiver a posição, eu consigo comparar com o próximo. Então, não tem problema, não. Então, para cada posição, eu vou comparar com a próxima posição. Se lista, pós, que esse é o elemento, for maior do que a lista, próxima posição, pós mais 1, é porque o que aconteceu aqui? Eu estou comparando o elemento da posição atual com o elemento da próxima posição. Se o elemento da posição atual for maior, né, o conteúdo da posição atual for maior do que o conteúdo da próxima posição, eu quero em ordem crescente. Então, vou colocar aqui em ordem crescente. Se isso for verdade, é porque eles estão fora de ordem. Então, vou trocar os dois de lugar. Lista, posição mais 1, recebe lista, posição mais 1 com lista, posição. Pronto, se eu fizer isso, eu troquei os dois elementos que estavam no lugar. Comparei um com o próximo, um com o próximo, próximo com o próximo, cada um com o próximo. Começa aqui no 0, 0 compara com 1, 1 compara com 2, 2 compara com 3, 3 compara com 4, 4 compara com 5 e assim por diante. E aí a gente vai ver que esse negócio vai dar erro. Rodei, deu erro. Fora do intervalo. É um problema aqui porque é o seguinte, quando eu chego na última posição, né, a posição aqui do número 9, posição mais 1 é o quê? Posição dessa casa não existe. Só a lista começa no 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem até a casa 8. A casa 8 mais 1, a casa 9 não existe. Então, ele vai me dizer, olha, tem um erro de índice aí. Na hora que você tentou acessar essa parte, na hora que você tentou executar essa instrução, né, comparar esse negócio aqui, fazer essa comparação, tem um índice que está fora do intervalo. O intervalo da lista vai de 0 até 8. Aí, posição mais 1 ficou 9. Não dá, não sei que lugar é esse da lista. Não dá. Então, eu teria que ir até lista, um elemento a menos da lista. Então, já ficou complicado aqui. Então, eu vou simplesmente para a posição em range, né, da primeira posição da lista até o tamanho da lista. E aí, como o range ele não inclui a última posição, quer dizer, ele não inclui esse argumento na hora de iterar, tamanho da lista menos 1. Ele vai até o tamanho da lista menos 1. Ainda não dá certo, porque o tamanho da lista menos 1 é a última casa. Então, aqui eu vou continuar com esse problema. Então, tem que ir até a penúltima casa. Esse menos 1 aqui está dizendo, olha, vai até a penúltima casa. Aí funciona. Vamos imprimir aqui. Print lista. Como é que vai ficar no final? Ó, 3, ok. 2 trocou de lugar com 6. E aí o 6 ficou aqui. O 6 trocou de lugar com 5. 6 veio para cá. Aí 6 com 8, ok. 10, 0. Ainda quase deu certo. Quase deu certo. Então, ainda não rolou para a gente terminar de ordenar a nossa lista, mas ela já está mais próxima de ser ordenada. Então, o que a gente está fazendo? A gente pegou uma lista e a gente percorreu 2 a 2 cada elemento da lista, né? Comparou essas duas casas e trocou de lugar se elas estavam de forma desordenada. Comparou essas duas, trocou de lugar. Comparou essas duas, trocou de lugar. Cada vez que a gente faz isso, que é uma execução desse bloco, a gente está deixando a lista um pouquinho mais organizada. E aí, quando a gente percorre a lista inteira e destroca cada um desses pares, a gente já está colocando ela de forma um pouco mais organizada. Se a gente ficar fazendo isso, será que a gente consegue organizar ela eventualmente? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse for como um todo dentro de um outro for, né? Enquanto desordenada.
Enquanto a lista estiver desordenada, a gente faz isso. Será que é possível a gente terminar? Então, vamos fazer assim, desordenada vai ser verdadeiro. Eu acho que a lista está. A princípio, eu não verifiquei se ela está desordenada ou não. Então, enquanto desordenada, eu vou fazer isso. O que acontece aqui? Quando é que eu sei que a lista está ordenada? É se esse if aqui nunca foi executado, né? Se eu percorrer toda a lista, comparar, né? Olha, dentro desse while, enquanto a lista estiver desordenada, eu vou executar uma vez esse for. Aí eu vou olhar, a lista ainda está desordenada? Executo uma segunda vez esse for. A lista está desordenada? Executo a terceira vez esse for. Mas esse for, ele ao mesmo tempo que troca, ele está testando se a lista está ordenada, porque esse if está testando a posição com a próxima. Se esse if for falso, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez, ou seja, todas as vezes que eu executar ele, é porque a lista está ordenada. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Se esse if nunca for verdadeiro, então eu quero que a lista, que a parte desordenada, seja verdadeiro. Então, a gente vai fazer a seguinte coisa. Eu preciso saber, basicamente, quando eu tenho isso aqui verdadeiro, é porque eu troco duas coisas de lugar. Então, vamos fazer assim. Vamos botar true. Eu estou criando uma nova variável para dizer para mim se em algum momento esse if foi verdadeiro durante a execução de um for. Então, vou colocar trocou, vai ser falso. E aí, qual é a ideia? Seguinte, eu tenho um trocou que começa com falso. Cada vez que eu executar esse while, eu ainda não troquei nenhum elemento de lugar, eu só estou verificando. A lista já está ordenada? A princípio, ela não vai estar se eu trocar algum elemento de lugar. Então, se o trocou é falso, eu não troquei nenhum elemento de lugar ainda. Eu vou percorrer toda a minha lista e vou comparar 2 a 2 as casas. Se essas duas casas, se isso aqui for verdade para essas duas posições, para a posição e a próxima, é porque a lista está desordenada. Mas ainda não dá para ter certeza disso, né? Na realidade, eu quero saber quando ela está ordenada. Quando ela está desordenada, é verdade. Aqui, entrou aqui, está desordenada. Eu posso continuar. Mas eu preciso saber quando é que ela está ordenada. Ela vai estar ordenada se eu nunca trocar dois elementos de lugar. Então, eu começo com um trocou falso. E aí, se o trocou foi verdadeiro, é porque a lista continua desordenada. Então, se o trocou continuar sendo falso aqui, é porque ela não está mais desordenada. Opa, desculpa. Aí recebe. Então, vamos lá. Vamos explicar o que faz esse código agora. Eu tenho um bloco que percorre toda a minha lista uma vez. Né? Esse for inteiro, ele faz isso. Percorre toda a minha lista uma vez. E cada execução de um laço desse for, ele compara dois elementos da minha lista, a posição atual e a próxima posição. E se eles estiverem fora de ordem, ele troca esses dois elementos de lugar. Desordenada, a princípio eu acho que minha lista está desordenada. E aí, dentro desse while, como é que eu sei que ela passou a ficar ordenada depois de executar o for? Ela passa a ficar ordenada se isso aqui nunca acontecer. Na realidade, se esse bloco nunca foi executado, é porque a primeira posição é menor do que a segunda é menor que a terceira é menor que a quarta é menor que a quinta e assim por diante. Então, se em algum momento isso aqui for verdade, né, se em algum momento ele entrar aqui, eu tenho que deixar uma variável para me dizer entrou aqui. E eu só sei que ela entrou aqui porque, a princípio, ela é falsa. Sempre que começa o while, ela fica falsa, se trocou. E aí, ela só passa a ser true no final do for se eu tiver trocado dois elementos de lugar. Se eu tiver trocado dois elementos de lugar, então é porque pode ser que ela ainda esteja desordenada, eu não sei. Eu troquei dois de lugar, não sei o que pode acontecer ainda. Mas se eu não trocar nenhum de lugar, é porque o primeiro é menor que o segundo menor que o terceiro é menor que o quarto. Então, se eu não troquei nenhum de lugar, é porque isso aqui nunca foi executado. Ele começa com false, aí entra no for, bom, só tem um jeito desse negócio sair, false. É isso aqui nunca ser executado. Se isso aqui nunca foi executado, porque eu não troquei nenhuma posição de lugar. Se eu não troquei nenhuma posição de lugar, agora eu sei, não está mais desordenada não. Então, a gente pode imprimir a lista no final. Pronto, ordenou a lista. Porque eu estou fazendo essas trocas até ordenar. Isso vai ser sempre verdade? Sempre dá para ordenar assim? Desse jeito, dá.
Esse não é o método mais rápido, não, mas é um método para se ordenar. A gente chama de método da bolha. Porque os números maiores, eles vão mais rápido para o final. É, não sei. É como se você estivesse olhando. A explicação que me deram, a explicação que eu já vi na internet por que, que o nome é assim, é que se você estiver olhando um copo de refrigerante com gás. As bolhas maiores elas sobem mais rápido. E é isso que acontece nesse método. Os números maiores eles vão para o final mais rápido. Na realidade, a cada vez que você executa esse for, o número maior ele vai para o final da lista. Então, o 10, como ele é o maior de todos, toda vez que você comparar com o próximo, ele vai ser trocado de lugar. Então, ele vai se empurrado até o final. O segundo maior número vai também ir para o final na segunda vez que você executar esse for. Na terceira vez, o terceiro número vai para o final. O terceiro maior número vai para o final. E assim por diante. Ele está reclamando aqui. Ele está reclamando porque é mais elegante fazer. Você não trocou. Pronto. Tudo bem. Não tenho nada contra isso, não. É só mais elegante escrever dessa forma. Então, não vou entrar nos detalhes de por que isso é verdade, mas esse bloco como um todo, enquanto ela estiver desordenada, você fazer essas trocas, você garante que em algum momento ela vai ficar ordenada. Então a gente pode ficar trocando até o momento que ela ficar ordenada. Tem um jeito de fazer isso, inclusive usando um for. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Como eu disse para vocês, a primeira execução do for, eu tenho garantia que o maior número vai para o final. A segunda execução desse for aqui, eu tenho garantia que o segundo maior número vai para o final. Então, quantas vezes eu tenho que fazer? Quantas coisas tem na lista? Então, uma vez para cada coisa da lista. Se tiver 10 elementos na lista, você faz esse bloco 10 vezes. Se tiver 11 elementos, 11 vezes. Ou seja, eu poderia trocar esse while por um for e fazer para cada posição da lista, executa esse bloco na lista inteira. Cadê? Esse bloco aqui. Opa, esse negócio aqui. Que coisa chata. Esse negócio aqui na lista inteira. Nem precisa desse trocou true, porque eu não tô fazendo. Bom, agora a gente tem mais um exercício, Bubble Sort. Vamos passar para o próximo, que hoje é um monte. Bubble Sort, 7, 8, soma de matriz. Não, acho que 8 exercícios tá bom. Soma de matriz e multiplicação de matrizes. Posso deixar para um próximo vídeo. Acho que vai ter mais um ainda. E aí eu posso juntar com o próximo conteúdo, que acho que é funções. Então vou deixar para o próximo. Deletar aqui, deletar aqui, deletar aqui, que eu não preciso mais disso aqui. Pronto, deixa isso aqui para o próximo vídeo, que acho que já vai estar comprido demais esse aqui. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.